Irmãos, nós estamos no mês de dezembro e neste mês de dezembro nós lembramos o advento do nosso Redentor. Sabemos muito bem que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Todavia, nós aproveitamos por exemplo, este calendário litúrgico do Advento para que possamos estar lembrando do verdadeiro significado natalino, para que possamos estar também nos voltando, reforçando aquilo que deve estar nos nossos corações de janeiro a janeiro, ou de janeiro a dezembro. E esta noite, hoje é dia 8, eu gostaria de conversar com vocês, de nós meditarmos naquilo que eu chamei de advento uma necessidade. E eu vou convidar você para que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 6 de Gênesis. E nós vamos ler dos versos 5 a 8. Gênesis, capítulo 6, dos 5 ao 8. Normalmente, a gente pensa logo nos evangelhos, não é assim? Ou principalmente no evangelho de Lucas. É um evangelho que realmente dá ênfase, dá detalhes, como nenhum outro evangelho, quando fala do advento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o advento de Cristo, ele não nasce, ele não tem o seu início ali no evangelho de Lucas. O advento de Cristo, nós sabemos que ele nasceu no coração da Trindade Santíssima na eternidade. E este advento, ele também é prometido para mim e para você quando Adão, ele pisa na bola, em Gênesis 3:15. Mas como eu disse, esta noite eu quero falar com vocês acerca do advento, uma necessidade. E conversar com os irmãos, meditar com os irmãos, com a igreja, nos versos 5, 6, 7 e 8. Vamos ler? Diz assim a palavra do nosso Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo, me entristeço de os haver feito. Verso 8, vamos ler em uma só voz o verso 8. Porém,
Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, não nos deixe aqui sozinhos. Fale conosco. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, iluminados pelo Teu Santo Espírito. Aplicá-la e ver, ó Deus, como o Senhor está no controle da história. Como o Senhor poderia ter de fato nos destruído, mas por graça, o Senhor, ó Deus, providenciou o Redentor, o nosso Messias. Obrigado porque estamos aqui esta noite, e daqui a pouco nós vamos participar do pão e do vinho. Nós vamos, ó Deus, participar da Tua mesa. O que significa, ó Senhor, é que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o fim. Mesmo merecendo a morte, mesmo merecendo, Senhor, sermos tragados, exterminados, pulverizados, o homem sempre foi achando graça diante de Ti. Obrigado, Deus. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, será possível encontrar palavras mais específicas, palavras mais gráficas, palavras mais inclusivas do que essas aqui? Quais? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É o que nós lemos. Imediatamente depois, lemos o que pode ser a passagem, por assim dizer, mais triste da Escritura. Porque o que a Escritura nos diz? Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Este se arrependeu aqui significa que Deus se entristeceu profundamente. Porque quando nós nos arrependemos de alguma coisa, significa dizer que nós fizemos algo de errado. E quando fizemos algo de errado, então vem o arrependimento, porque caiu a ficha de que cometemos algo que não deveríamos ter cometido. Mas Deus não se arrepende porque Ele é Deus. Moisés, ele vai procurar uma palavra para falar da profunda tristeza de Deus, de um coração realmente que fica ali, apertado diante da calamidade da humanidade. E ele usa essa palavra aqui, arrependeu. Em outras traduções, você vai encontrar, por exemplo, que Deus, ele se entristece profundamente, e não há nenhum problema com isso, porque a Bíblia nos diz lá em Efésios, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O que torna esta passagem aqui tão triste, meus queridos irmãos, eu estou profundamente convencido de que nós só podemos compreender o significado desta passagem que nós lemos esta noite, se nós compreendermos a intenção original da criação de Deus em relação ao homem. Se nós compreendermos qual foi a intenção, qual foi realmente aquilo que Deus idealizou quando criou o homem, então nós vamos entender porque Deus, ele se entristece profundamente. Então vejamos, você e eu fomos criados para amar a Deus. O homem foi criado para amar
ao Senhor. Você e eu fomos programados para viver em um relacionamento íntimo com o Criador. Você e eu fomos criados para fazer com que as nossas motivações, desejos, escolhas, palavras estivessem voltadas somente para o nosso Criador. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, se alguém perguntasse para Adão o seguinte: qual é o grande prazer da sua vida, Adão? Qual é o grande prazer da sua vida, Adão? Eu tenho certeza absoluta que Adão responderia assim: o meu grande prazer é amar o meu Senhor todos os dias, com toda a força do meu coração, com toda a força da minha alma, com todo o meu ser. Eu tenho certeza absoluta disso. Certeza, meus queridos. Eu tenho certeza que antes, olha bem, antes do pecado, seria diferente. O que seria diferente? Por exemplo, se perguntassem para Adão assim: por que você fala com Eva desse jeito, Adão? Adão responderia assim: eu falo com Eva desse jeito porque eu amo ao meu Deus. Se perguntassem assim para Adão: por que você trata os seus filhos desta forma, Adão? Adão responderia assim: porque eu amo o meu Deus. Adão, por que tudo que você faz, você não pensa primeiramente em você mesmo? Ele responderia: porque eu amo o meu Deus. Adão, por que você organiza a sua vida? Por que você organiza o seu tempo? Por que você cultiva a terra? Por que você está gerenciando toda a criação? Ele responderia: porque eu amo o meu Deus. Por que ele responderia assim, queridos irmãos, amada igreja? Por quê? Amar a Deus era o plano original. Amar a Deus era o plano original. Nós fomos criados para reconhecer a existência do nosso Criador. Nós fomos criados para reconhecer a grandeza do nosso Criador. Nós fomos criados para reconhecer a autoridade do nosso Criador. Nós fomos criados para amar a Deus profundamente. Nós fomos criados para escolher não servir a nós mesmos, mas servir a quem? Ao nosso Deus, com todo o nosso tempo, com toda a nossa energia, e isso não seria fardo, não seria cansaço de jeito nenhum. Nós obedeceríamos por causa do amor pessoal por o nosso Deus. Obedecer a Deus não seria um sacrifício. Obedecer a Deus seria o quê? Um deleite, um prazer. Nós amaríamos a este Deus legislador, de tal maneira que nós iríamos encontrar alegria nas suas leis. Nós não olharíamos para as leis do nosso legislador e diríamos assim: mas isto aqui é pesado demais, isto aqui é injusto. Pelo contrário,
faríamos, obedeceríamos, nós iríamos nos submeter com gozo, com prazer. Nós encontraríamos alegria em servi-lo e em permanecer dentro de seus limites. Esse era o plano original. Esse era o plano no Éden. Esse era o plano que Deus, quando criou Adão e Eva, colocou ali no Éden. Mas está muito claro que algo terrivelmente errado aconteceu. Vou repetir. Está claro nas Escrituras e também no meu coração e no seu coração que algo terrivelmente errado aconteceu. Por quê? Porque amar a Deus não mais governava o coração do homem. E esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 6, dos versos 5 até o 8, nos mostra isso. Meus irmãos, preste atenção, esse texto não mostra que o amor do coração do homem acabou, ok? Esse texto não mostra que o amor no coração do homem acabou. O que o texto vai nos mostrar, o que o texto vai nos sinalizar, é que agora o homem vai passar a amar a ele mesmo. Gênesis 6, de 5 a 8, não sinaliza o fim do amor no coração humano. Os seres humanos nunca pararam de amar. Todos vocês que estão aqui esta noite, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos que estão aqui amam. Todos. Aliás, todos os moradores da terra. Então os seres humanos não pararam de amar com a queda de Adão, não pararam de amar. Por que eles não pararam de amar? Porque Deus criou o homem conforme sua imagem e a sua semelhança. Cada ser humano está programado para amar, e você ama. A questão é, sabe qual é a questão? Qual é o amor que governa o seu coração? Aí é que está a questão, meus queridos. Qual é o amor que governa o seu coração, o meu coração, o nosso coração? No mais profundo nível de sua existência, você ama, e você ama ou a Deus ou a você mesmo. No mais profundo nível de sua existência, você ama. E você ama ou a Deus ou a você mesmo. Ou a você mesmo. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, a sua segunda epístola à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 15, a Bíblia nos diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo diz isso, escrevendo a sua segunda epístola àquela igreja difícil, complicada, imatura, infantil. Ele escreve isso, que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, o quê? Mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Sabe, irmãos, a única coisa que sempre substituiu o amor por Deus é o amor por si mesmo. A única coisa que sempre leva a uma interminável lista de maldades é o amor por si mesmo. Eu e você sempre encontramos uma maneira de nos inserir no centro do mundo. Por que as nossas crianças querem ser o centro do mundo? As suas crianças querem ser o centro do mundo? Já viram crianças que querem ser o centro do mundo? Todas elas querem ser o centro do mundo. Aliás, todas elas acham que são o centro do mundo. O problema é que nós vamos crescendo e mesmo com as frustrações, nós continuamos achando que nós somos o centro do mundo. Nós somos obcecados por nós mesmos. Nós somos obcecados pela nossa vontade. Nós queremos ser soberano sobre nossas próprias vidas. Nós queremos estabelecer as nossas próprias regras. Nós queremos estabelecer os nossos próprios mandamentos. Nós queremos estabelecer os nossos próprios planos. Nós somos viciados pelo nosso próprio prazer e felicidade. Eu estou mentindo? O que torna um casamento tão difícil? O que torna um casamento tão difícil? Talvez você esteja sentado e diz: pastor, meu casamento não tem dificuldade nenhuma. Ótimo. Boa notícia, não é? Mas, gente, o que torna um casamento difícil? Simples. Você tem duas pessoas, você tem dois indivíduos que o quê? Que amam a si mesmos. Você tem dois indivíduos que amam a si mesmos. E rapidamente este amor próprio vai se transformar em conflito. Então, aquele negócio de que eu estou me casando para lhe fazer feliz e você está se casando para me fazer feliz, que coisa maravilhosa. E eu sei que tem que ser assim mesmo, porque nós crentes, como nós estamos sendo transformados de glória em glória e desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, de fato, eu tenho que fazer a outra pessoa feliz e a pessoa me fazer feliz, mas é assim que acontece? Você quer que a sua vontade prevaleça, o seu desejo prevaleça, o seu egoísmo prevaleça. Então é isso que torna um casamento difícil, porque você ama o quê? A si mesmo. Ué, por que você trai? Por que acontece, por exemplo, o adultério? Porque você ama o quê? A você mesmo. Ao seu desejo, ao seu prazer, a sua suposta felicidade. Mas vamos lá. O que torna a paternidade tão difícil? Os pais que aqui estão,
Eu não estou falando somente de pais, estou falando de pai e mãe, tá? O que torna a paternidade e a maternidade tão difícil? O que torna? Hein, mães? Pais? É porque você deu à luz a crianças que amam a si mesmos. E é assim que você começa a estabelecer regras para ela e a ir contra os desejos dela, esse amor próprio vai se transformar o quê? Em conflito, em ira. Cada ato de assassinato e violência está enraizado em amor próprio. Porque o projeto inicial era amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Mas depois, com a queda, o projeto se transformou em amar a mim mesmo, amar a mim mesmo, amar a mim mesmo. Cada momento de ganância está enraizado em amor próprio. Preste atenção, irmãos. Cada fofoca, olha bem, cada fofoca, cada calúnia estão enraizadas em amor próprio. Cada desejo adúltero está enraizado em amor próprio. E em Gênesis 6, o mundo havia se transformado em um caos. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Em um caos, porque o amor próprio governava o coração de cada homem, cada mulher, cada criança. Olha o que o texto nos diz, vamos lá? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Multiplicado na terra. E que era, gente, olha esse texto, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Essa palavra aqui, homem, não se refere a homem, gênero, o homem. Homem aqui significa todo ser humano, no hebraico. Mulher, homem, criança, porque na época não havia adolescente, não havia nada disso, jovem, ou era criança e logo homem, mulher. A Bíblia diz que a maldade se multiplicou. Estava um caos, porque o amor próprio governava o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. E esse mesmo amor próprio ainda está governando hoje. Você que está aqui esta noite, talvez você esteja sentado aí até se incomodando, e tomara que esteja se incomodando mesmo, porque a palavra de Deus é para incomodar você, é para confrontar você, para nos confrontar, para nos humilhar. Se você se levantar agora e dizer, eu vou embora porque eu não estou conseguindo ouvir isso, é porque esta palavra, de alguma forma, está realmente penetrando aí em você. E quero te dizer uma coisa, viu? Que no dia do juízo, você será o quê? Indesculpável. Indesculpável.
Irmãos, este amor próprio continua governando ainda hoje. Basta a gente ver as notícias por aí. E é por isso que o coração do nosso Senhor estava entristecido, porque a sua linda criação, projetada para viver em um eterno relacionamento amoroso com o seu Criador, o havia traído. Adão traiu o Senhor. Quando lemos essa passagem aqui, é possível ver realmente esta tristeza do nosso Deus. Se quisermos entrar no texto, nós podemos até sentir esta tristeza, esta consternação no coração do Senhor. Porque na realidade o nosso Deus foi traído, extremamente adulterado. Agora, como é que esse Criador, como é que esse Deus respondeu a tudo isso? Como é que ele fez? A história não hesita em nos dizer. A Bíblia diz, verso 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Estou entristecido. O texto que nós lemos na versão revista e atualizada nos diz: porque me arrependo de os haver feito. Como Deus responde a isso? Deus já tinha visto o suficiente. Olha, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus amorosamente e pessoalmente projetou cada elemento da criação para prover a humanidade com tudo de bom que ela poderia querer e nunca poderia construir por si mesma. Deus criou absolutamente tudo. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no sexto dia criou o homem. Ou seja, ele fez com que a sua criação, antes de criar o homem, se tornasse um lugar, não inóspito, mas um lugar de habitação. Ele fez o melhor para a sua criação, ele fez o melhor para nós. Mas a Bíblia diz que Deus não pode tratar o culpado por inocente. Então as Escrituras Sagradas vão nos dizer que Deus vai mandar águas do dilúvio para punir, para limpar toda a terra. Vou fazer uma pergunta para vocês. Deus tinha o direito de destruir toda a raça humana? Sim ou não? Parece ser uma trágica história, não é verdade, irmãos? Mas Deus, Ele de fato destruiu, como a Bíblia nos diz, Ele destruiu a raça humana, mas no verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Parece ser realmente uma trágica história, mas graças a Deus,
a história não terminou aqui. Porque Noé achou graça, o Senhor foi bondoso, foi benevolente. Em um ato de soberana graça, Deus mostrou benevolência a Noé e a sua família. Noé não era merecedor, mas Deus foi amoroso, zelosamente amoroso, meus queridos. Vocês lembram quando eu fiz a pergunta, como Deus respondeu a essa traição final? Como Deus respondeu a esta humanidade que tinha se multiplicado em maldade na terra? Deus responde com punição, destruindo. Mas também Deus responde com graça, preservando os seus remanescentes. Por exemplo, se você ler depois em Gênesis 9, você não precisa ler agora, se você ler depois você vai ver que Deus faz uma aliança com Noé. Até as genealogias dos filhos de Noé você vai encontrar um nome lá bastante familiar, um camarada chamado Abraão. Abrão, que depois Deus muda o nome e o chama de Abraão. E Deus fez também uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações da terra. De tal maneira que no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos alerta para o fato da semente de Abraão ser Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 3,16. Aí você então pode perguntar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com o advento de Cristo? O que isso tem a ver com o nascimento de Cristo? O que isso tem a ver com o Natal? É sobre isso o que trata o advento. Deus, consternado, profundamente triste com a traição da sua criação, porém, fiel a Ele mesmo, motivado por um amor ainda mais profundo, ao invés de destruir todos, absolutamente todos, Ele preserva ali uma família, a família de Noé, porque a Bíblia conta a história da redenção. Na genealogia de Noé aparece Abraão, Deus também pactua com Abraão, e ali nasce o filho da promessa, porque é destas descendências, destas genealogias, é que virá o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E Jesus vem, Ele mandou Jesus para ser exposto a todas as duras realidades da vida em um mundo caído. Nós lemos hoje aqui à noite Isaías 53. Em Isaías 53 a Bíblia nos diz que sobre ele estava todas as nossas transgressões. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Apesar das dores, das tentações diárias, Jesus viveu de maneira perfeita, até chegar no Calvário e dizer assim, está consumado, porque Jesus não amou a Ele primeiramente, Jesus amou ao Deus Pai Todo-Poderoso primeiramente. Aquilo que Adão foi criado para viver e fazer naturalmente, Jesus fez. Por isso que seria e é impossível qualquer homem salvar a si mesmo. Por isso que você está aqui esta noite, por isso que você respira, por isso que você está vivo,
porque Deus resolveu derramar da tua graça, da sua graça, porque Ele resolve todos os dias, mesmo merecendo a destruição e a morte, estarmos vivos. Eu tenho certeza absoluta que você já lamentou pelo falecimento de algumas pessoas na sua vida. Não já lamentou? Eu acho que mais do que lamentou, você sofreu, você chorou, principalmente quando essas pessoas, elas morrem de forma assim, prematura, no sentido de jovem demais. Não é isso que acontece? O nosso raciocínio não é assim? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando nós falamos assim, mas fulano tinha 30 anos e morreu. Essa semana passada, um colega presbítero, que eu convivi com ele há algum tempo, ele estava dando aula de inglês na cidade dele, começou a passar mal na sala de aula e não conseguiu chegar ao hospital porque teve um infarte ali mesmo. Sabe quantos anos? 34 anos. E eu tinha comido uma pizza com ele quando eu viajei para Teresina na última reunião. Ele estava bem. E eu sei que o que vem logo na nossa mente, no nosso coração mas ele morreu novo demais. Mas Senhor, ele morreu tão novo. Eu posso te dizer uma coisa? Ele não merecia. Eu sei que o que eu vou dizer é muito pesado, mas ele não merecia nem ter nascido, nem eu e nem você. E se nós estamos aqui, e se ele viveu 34 anos, e se você já tem a idade que tem, e eu não sei quantos anos você vai viver, é simplesmente pela graça de Deus. É isso. Porque eu e você não merecemos nada. Nada, nada, nada. Jesus, Ele é o nosso Messias. Aliás, Pedro vai chamar Noé de o profeta da justiça, porque ele fica 120 anos construindo aquela arca. 120 anos. E Jesus faz alusão a Noé, não é verdade? A minha segunda vinda será semelhante à de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, estavam alheias a Deus, estavam se pervertendo, com um coração realmente mau, e veio o dilúvio e todos pereceram. Será semelhante. Mas o que eu quero mostrar para você é que Deus, por graça e misericórdia, Ele cumpriu com as suas promessas e com o seu decreto, enviando o Redentor. Ele enviou o Redentor para morrer ali naquela cruz, para Ele perdoar o meu pecado, o seu pecado. Ele enviou o Redentor para vencer os principados e potestades. Ele enviou o Redentor para que eu e você não estivéssemos mais no jugo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado.
Nós somos chamados hoje para vivermos uma vida que outrora nós não tínhamos, porque, olha bem, se outrora nós estávamos alheios a Deus, cegos para Deus, amando a nós mesmos, hoje, alcançados pela graça, o Espírito de Deus, Ele quer trabalhar na minha vida e na sua vida, nos santificando de tal maneira que aquele projeto inicial do homem amar a Deus, aquele projeto, ele foi ali na cruz do Calvário reconquistado. E a minha luta e a sua luta, o meu desafio, o seu desafio, é de fato todos os dias estarmos olhando e vivendo para este Cristo. Nós precisamos refletir em Gênesis 6. E ao refletir em Gênesis 6, você precisa ser honesto. Por que você precisa ser honesto? Há momentos em que os seus pensamentos são moldados pelo amor de Deus. Mas há outros momentos que os seus pensamentos serão moldados pelo amor que você tem por você mesmo. Há momentos em que nós agimos de acordo com um coração puro que ama a Deus. Mas há outros momentos, há evidências concretas de que nem sempre o seu coração estará puro, porque você vai estar amando a você mesmo. Nesta estação do advento, quando eu chamo de estação do advento, este momento, tá? Este momento em que nós falamos do advento, de Cristo, do Natal, você e eu precisamos abraçar a triste realidade de que o nosso coração ainda está propenso a atrair ao Senhor. Não é verdade? Você se ama todos os dias. Todos os dias. Porém, o advento é também uma gloriosa celebração da nossa esperança, representada por um bebê numa manjedoura, que veio numa missão de resgate, de libertação, nos libertar de nós mesmos, nos libertar do nosso ego, a nossa esperança é que chegará o dia em que cada pedacinho do pecado será destruído e cada célula de nossa alma será controlada pelo amor de Deus, assim como era controlada lá no Éden antes do pecado, antes da queda, antes do pecado original, e assim como o nosso Senhor Jesus conseguiu viver em toda a sua vida, em toda a sua missão, em toda a sua trajetória, em toda a sua peregrinação. Haverá um dia que você viverá dentro dos limites de Deus e viverá para a sua glória para todo sempre. Enquanto isso não acontece, eu quero deixar algumas questões para a nossa reflexão. Primeira, quais coisas entristecem o seu coração? As mesmas coisas que entristecem o coração do Senhor trazem tristeza para o seu coração? Deixa eu fazer outra pergunta. Você luta para tornar o seu relacionamento com Deus um relacionamento mais pessoal, um relacionamento mais íntimo,
que certamente mudaria a sua maneira de viver? Uma outra pergunta: de que maneira, durante a semana que passou, ou essa semana que se inicia hoje, de que maneira você permitiu ou vai permitir que o seu amor por si mesmo substitua o amor por Deus? Nós somos chamados, meus queridos irmãos, para negar a nós mesmos e para carregar a nossa cruz. Em Cristo, nós somos uma nova criação. Em Cristo, nós temos a encarnação. Preste atenção, em Cristo nós temos a encarnação da expressão máxima do amor de Deus por Ele mesmo, porque Ele é fiel a Ele mesmo, e consequentemente por nós. Por isso que o advento é uma necessidade. O advento é uma necessidade. Uma necessidade. E louvado seja Deus, porque Deus não destruiu toda a humanidade. Olhou para uma família, Noé, a esposa, os filhos, as noras, e sabe o que a Bíblia nos diz? Achou graça. Deus, Ele se compadeceu, Ele foi condescendente com Noé, assim como Ele é comigo e com você. Comigo e com você. Por isso, ao sairmos daqui esta noite, agradeça a Deus, porque Ele não destruiu Adão e Eva lá no paraíso. Porque Ele não destruiu a humanidade aqui no dilúvio. Agradeça a Deus porque Ele foi pactuando de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus. Agradeça a Deus porque um dia você foi alcançado pela graça e você vive por esta graça. Mas você também é chamado para que este advento ele ganhe significado na sua vida. Como, pastor? A de transformar o seu coração. O seu coração que é idólatra, que ama absurdamente você mesmo, que Deus transforme o meu coração, o seu coração, o nosso coração, em um coração realmente adorador. Porque Deus nos diz pelas bocas de Jesus, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você não foi criado para amar a você mesmo. Você foi criado para amar ao Senhor. Ao Senhor. O problema é que você se ama demais. Que Deus nos ajude, inclusive a entendermos os dois mandamentos resumidos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Preste atenção nisso. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo para depois eu amar Léo. Deixa eu aqui cultivar o amor que eu tenho por mim mesmo para depois eu amar Léo. Gente, é natural. Você não precisa nem se esforçar, porque já é natural você amar o quê?
de forma absurda, obcecada, egoísta, você mesmo. O projeto inicial de Deus é amá-lo sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e na nossa peregrinação. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor é bom para conosco e a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Obrigado, Senhor. Que haja salvação em nosso meio, Deus, porque é o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que haja santificação em nosso meio, Senhor. Que haja mudança de vida em nosso meio, Senhor. Trabalhe em nós. Se necessário for, perturbe as nossas almas, Senhor, o nosso coração, para amar a Ti, Deus bendito. Eu Te louvo porque fomos alcançados pelo Senhor e nós estamos sendo transformados. Ó Deus bendito, que haja um desejo no nosso coração de sermos mais parecidos com Cristo, de sermos pequenos Cristo, para a glória do Teu nome. O Senhor conhece os corações que aqui estão. Abençoe a Tua igreja. Abençoe cada um aqui individualmente. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada um. Trabalhe, Senhor, pelo Teu Santo Espírito em cada vida aqui, Deus, para que de fato o sentido da nossa vida seja o Senhor, porque nós fomos criados para glorificar o Senhor e gozá-lo para sempre. Eu Te louvo pela Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor resolve colocar o pé no freio, porque se o Senhor resolver soltar este pé do freio, nós estaríamos vivendo em uma selvageria, mas a Tua graça é melhor do que a vida. Agora que nós vamos participar do pão e do vinho, ajuda-nos, abençoe a Tua igreja, ó Deus bendito, que possamos comer de forma digna, beber de forma digna, Senhor, para que não venhamos ser réu do nosso próprio corpo. Então eu Te rogo para que os elementos que serão usados, o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e abençoe toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Vamos lá?